Saudações, povo de Deus, bem-vindos ao canal Irmãos da Nova Jerusalém. Então é com alegria que nós estamos aqui mais uma homilia do 25º domingo do Tempo Comum. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, acione o sininho de notificação e vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus que tem tudo a oferecer hoje neste domingo. Nós estamos praticamente no tempo do discipulado, Tempo Comum, e no ano B, o ano dedicado ao Evangelho segundo Marcos, vamos traçando assim esse caminhar de Jesus através de seus gestos e palavras que vão assim fazer com que cada vez mais o seu ministério possa impressionar as multidões e, claro, fazer acontecer a obra de Deus, a palavra de Deus na vida de tantas e tantas pessoas. O povo está cansado da opressão do Império Romano e da falta de esperança. Então, a busca por um Messias cada vez mais cresce no tempo de Jesus. Então, juntos eu convido você a mergulhar no Evangelho de hoje, tomando sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. Marcos 9, versículo de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida, tomou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós estamos no Evangelho de hoje percebendo que Jesus vai atravessando assim a Galileia, a região onde ele nasceu, e agora vai assim iniciando o seu ministério. Será a última vez que ele estará nesta região, sem estar em público, até porque logo mais, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 1, ele estará caminhando para a Judeia. Depois de perguntar aos seus discípulos sobre o que as pessoas diziam sobre a sua identidade e sobre a própria resposta de Pedro no domingo passado, como vimos, o mestre sente a necessidade de ensinar em particular seus discípulos. É preciso aprofundar a mensagem e, sobretudo, a identidade de quem realmente é Jesus, ou melhor, que tipo de Messias ele é. Eles ainda, os discípulos, não estão com a concepção de um Messias sofredor ou Messias apresentado por Jesus. Mas passa pela cabeça dos discípulos o Messias triunfalista e soberano, capaz de derrotar o império opressor, como a gente vê em outras culturas e os reinos deste mundo. Por isso que Jesus insiste em assumir o papel de um Messias bem diferente do que os discípulos e os demais pensam, anunciando assim pela segunda vez a sua paixão. O Cristo, ele é bem claro, ele será entregue assim como aconteceu com Jeremias, o servo sofredor de Isaías, e o próprio Filho do Homem, presente lá no livro de Daniel, que simbolizam os perseguidos em vista da fidelidade ao plano de Deus. É o justo mencionado no livro da sabedoria, como vimos na primeira leitura da liturgia deste domingo. Posto à prova com ofensas e torturas, mas sereno e paciente e condenado à morte vergonhosa à espera de um socorro. Por mais que a morte seja inevitável, ela não será a palavra final. Após 3 dias, ou seja, um tempo brevíssimo, ela será vencida pela ressurreição. E Cristo é bem claro quando enfatiza e aponta para os discípulos todo esse percurso. Mas ainda parece que não cai a ficha e eles ainda continuam perplexos diante disso. Parece que não ficou claro e eles continuam sem compreender o que Jesus está falando. A dúvida permanece, a vontade de perguntar também, mas eles receiam indagar o Mestre. Jesus percebe que eles estão inquietos pelo caminho e o que estão discutindo, mas fica na dele por enquanto.
procura saber do assunto, mas eles, com medo, permanecem calados. Eles receiam contrariar de alguma forma o mestre. A discussão gira em torno de quem seria o maior, como nós vimos no Evangelho de hoje. Querem segurança, estão cansados da opressão do Império Romano. Pensam que Jesus estabelecerá o reino de Israel para eles estarem ao seu lado triunfantes, ao seu lado, cheios de regalias, como acontecem com os reinos vitoriosos deste mundo. A lógica do reino de Deus é muito diferente. Jesus ensina-os que é preciso ser o último, assumindo um local que ninguém discute ou dispute para se tornar o primeiro. O local é marcado pelo serviço e pela doação. Nisso os discípulos encontrarão assim a sua verdadeira felicidade. Serão realizados porque no serviço, o serviço acaba sendo o fruto do transbordamento da graça de Deus que vai gerando vida. É experimentar de fato a plenitude que vem de Deus e que dispensa qualquer tipo de status. É ter um coração dócil e sensível, capaz de acolher uma criança, símbolo dos pobres, que na época não tinha tanta importância, mas para Jesus, sim, porque se faz pequena e se abandona em seus braços, acolhendo o reino de Deus. De fato, quem acolhe uma criança acaba acolhendo ao próprio Jesus, o enviado de Deus. Então é preciso percorrer esse caminho de verdadeiro discípulo, que nada mais é do que assumir a verdadeira sabedoria que vem do alto, como diz São Tiago na segunda leitura da liturgia deste domingo. Essa sabedoria ela é pacífica, pura, reconciliadora e cheia de misericórdia, geradora de paz. Num mundo assim tão competitivo, cheio de inveja, onde uns querem ser maiores e pisar nos outros para adquirir assim vantagem, devemos assumir a vocação de discípulos servidores do povo de Deus, que não busca os primeiros lugares, mas que encontra o seu verdadeiro lugar para melhor servir o irmão. Nesse mês da Bíblia dedicado à Palavra de Deus, nós vamos mergulhar assim nesse Evangelho e que o Senhor possa nos fazer verdadeiros servidores. Não buscamos os primeiros lugares, mas assumindo aquilo que realmente nós somos chamados a trilhar nesse caminho de discipulado. Que cada vez mais o Senhor possa nos capacitar neste serviço e nos fazer verdadeiros peregrinos na fé e com um coração generoso, capaz de se doar a cada dia pelos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, compartilhe essa homilia e juntos vamos evangelizar através do nosso canal Irmãos Nova Jerusalém, para que assim, a cada domingo, nesse encontro, possamos aprofundar cada vez a Palavra de Deus e assim mergulhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Um forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.